Bom, primeiro, olá a todos do canal. Esse relato que irei contar aconteceu em meados dos anos de 1950. Uma das minhas tias morou em uma fazenda de café no interior do Paraná. E certa vez, uma das minhas primas, que era criança na época, ficou meio amuada, doentinha. Como a cidade era um pouco distante, disseram para minha tia levá-la a uma senhora chamada Marita, que era uma excelente benzedeira. E assim ela fez. Quando a minha prima recebeu o benzimento, Dona Marita disse que era um mal olhado e que minha tia fizesse um chá de ervas para a menina e retornasse na outra semana. A melhora foi quase instantânea. A menina já saiu da casa da benzedeira bem mais animada. E assim minha tia tornou-se amiga da boa velhinha. Com essa amizade, a benzedeira passou a confiar muito em minha tia, contando suas histórias desde quando mudou-se para a antiga fazenda, entre outros causos. Confidenciou diversos episódios sobrenaturais que lá aconteciam. Ali era uma fazenda muito antiga, e no passado muitos escravos morreram vítimas da crueldade do fazendeiro. E por conta disso, o ambiente era meio pesado. E coisas muito macabras aconteciam lá. Entre esses episódios, disse que sempre que a lua cheia brilhava no céu, uma criatura surgia. Os cães ficavam loucos latindo e uivando, e saíam em perseguição desse ser a noite inteira. Durante a fase de lua cheia, ninguém conseguia dormir em paz, pois ouviam grunhidos desse misterioso animal. Ele rolava nas fezes do chiqueiro dos porcos e também no galinheiro. Certa vez, a benzedeira ficou à espreita em uma dessas noites, e ao avistar a criatura, lembrou-se de uma história contada pelos antigos, que se fosse oferecido sal à besta, ela voltaria como ser humano pela manhã, cobrando o que lhe foi prometido. E assim ela fez. No dia seguinte, um homem de meia idade, magro, pálido, apareceu em sua porta pedindo sal. Era um sujeito que morava na fazenda vizinha e também trabalhava em lavoura de café. Ela gelou, quase desmaiou, mas cumpriu o trato. A benzedeira comenta que conhecia de vista, pois em algumas oportunidades ele participou de mutirão para capinar o cafezal, prática muito comum naquela época, onde os fazendeiros matavam um novilho e serviam um farto almoço aos participantes convidados de outras fazendas, que ajudavam ali a roçar o mato da plantação. Depois disso, o tal homem nunca mais foi visto. Disseram que ele arrumou as malas e se mudou para o Mato Grosso do Sul, na outra margem do rio Paraná. Bom, esse é o relato que a minha tia contava. Espero vê-lo no seu canal. Gosto muito dos seus vídeos e obrigado. Tá aí, galera, vamos aí a um segundo relato. Quando criança, tínhamos um vizinho que todos achávamos ser lobisomem e sua esposa bruxa. Isso era em meados dos anos 80 para 90. Ele achava graça de crianças achar que ele era o tal ser. Os anos passavam e sempre em noites de lua cheia e na quaresma, época de reclusão, porque os antigos diziam que a maldade estava solta, aconteciam relatos de assombro pelo tal cachorro enorme que perambulava ali na vila. Abaixo da rua que eu morava, tinha uma chácara que vendia hortaliças, e lá também tinha um criadouro de porcos. Então sempre havia esses relatos. A infância foi passando, veio a adolescência, e certa noite, eu e meus irmãos saímos da escola à noite, já era por volta das 11 horas, e com uma lua imensa no céu, e é claro, noite de quaresma, brincamos um com os outros. Bom, hoje é a noite do senhor lá virar o lobisomem. Como eram só relatos,
e ninguém tinha visto de verdade a tal fera, tínhamos relaxado com a ideia de haver algum lobisomem ali na vila. Então estávamos chegando no portão de casa quando nos deparamos com o mesmo senhor capinando seu quintal. E detalhe, na casa dele não tinha ligação de luz. Ele xingava muitos nomes horrorosos. Bom, ficamos ali por alguns momentos e quando do nada ele saiu de onde ele estava e se dirigiu até o final da rua correndo. Meus irmãos entraram para casa e eu, como sou muito desaforado, subi em cima da caixa do registro de água e fiquei lá. E foi quando, em poucos minutos, eu escutei um grito arrepiante, seguido de grunhidos, igual de porco. Vinham do final da rua, e de onde eu estava, eu vi a chácara bem nítida. Foi quando alguns cachorros subiram a rua latindo muito, como se fossem atacar alguém. Alguns corriam, outros atacavam em direção da esquina de casa. E neste momento, minhas pernas gelaram. Só consegui ver um vulto de um animal com as patas traseiras maiores que as dianteiras. O focinho não era alongado não, mas estava deformado. Eu entrei correndo, tranquei a porta e o barulho era intenso. Nesta noite eu não consegui dormir direito. No dia seguinte, teve o comentário que a tal criatura, o lobisomem, tinha arranhado a porta de uma senhora que não tinha cercado em sua casa. E eu vi marcas de unhas deixadas na porta dela. O pai de um amigo, ao ouvir os cachorros latindo, saiu para ver se tinha alguém tentando roubar sua moto. E foi quando ele se deparou com um enorme bicho na esquina da sua casa, se espojando no local onde ficava o campinho onde jogávamos bola. Ao lado ficava um estábulo de cavalos. Os cavalos não estavam lá, pelo motivo deles terem arrebentado a porteira e fugido. Foram achados horas depois. O local e a terra estavam remexidos, como se alguma coisa estivesse deitada e rolado muito ali. Alguns cachorros foram achados mortos, assim como algumas galinhas e porcos daquela chácara no fim da rua. Bom, esse relato é verdadeiro. Aconteceu em São Miguel Paulista, na zona leste da capital. Tá aí, galera. Vamos aí com o terceiro relato. Tenho 2 relatos para contar. Um é de quando eu era criança. Era época de quaresma. Mas para quem não sabe, não é só pelo rito católico nessa época do ano que tem o sobrenatural. Está bem mais envolvido devido a costumes e tradições imensuravelmente mais antigas que o cristianismo. Há muitos e muitos milênios, essa era uma época que todos sabiam que o mal estava solto sobre a terra. Bom, vamos ao meu relato. Estávamos em família assistindo um filme até tarde da noite. Estávamos no quarto de minha mãe. Era bem próximo da meia-noite, quando escutamos alguém muito pesado pular para dentro do terreno e correr com passos bem pesados pela lateral da casa. Foi quando, embaixo da janela do quarto, lembro que todos os cachorros do bairro estavam latindo muito. Descontrolados, ouvíamos de dentro do quarto uma respiração pesada, ofegante, quase como se alguém ou algum animal estivesse bufando. Foi quando esse alguém começou a gemer, agonizando de dor. O gemido foi ficando mais alto e mais animalesco, enquanto se debatia no pequeno corredor entre a parede externa da casa e o muro. Logo, o gemido se tornou um longo uivo animalesco, apavorante e ensurdecedor. Parecia que o ar ficou pesado e a sensação de opressão cresceu à medida que o uivo se estendeu. Todos os cachorros ganiram e entraram em absoluto silêncio. Já não era mais uma respiração, mas sim rosnados, grunhidos, arfadas, tipo
típicos de um animal grande e feroz. Ouvimos quando o lobisomem tinha acabado de se transformar embaixo da janela da minha mãe. Ele pulou o muro para o vizinho e sumiu na noite. Minha mãe não permitiu que olhássemos pela janela, mesmo sendo janelas de ferro e com grades, e a casa de alvenaria. Isso, quando aconteceu, eu morava no bairro Guabirotuba, em Curitiba, no Paraná. Bom, segundo o relato, foi há uns 4 anos atrás, no bairro Capão Raso, em Curitiba também. Em época de quaresma também, e já estava casado. Estava fumando lá de fora de casa e era perto de meia-noite. O meu marido estava conversando comigo na porta de casa e foi quando escutamos um barulho de várias coisas caindo. Madeira, latas, vidros se quebrando, como se o vizinho de trás de casa estivesse quebrando tudo no terreno dele. Os cachorros todos latiam muito também. E foi quando o mesmo uivo que eu tinha ouvido anos atrás rasgou a noite e todos os cachorros se calaram. O meu marido me puxou para dentro de casa na mesma hora. Fechamos tudo. E naquela noite eu não dormi, espiando da janela para a rua. A vista não era muito boa, pois o muro era alto e só tinha grade no portão. E lá pelas 3 horas da manhã, eu finalmente vi um bicho muito grande passar correndo pela rua. Eu não vi todo ele, mas o que eu vi principalmente foi um vulto grande e uma grande pata traseira igual a de um lobo, mas não tinha muitos pelos. Era uma pata meio pelada, com veias saltadas, acinzentada e mórbida, com poucos e longos pelos. Não vi o resto em detalhes, foi muito rápido e o ângulo da janela não me favorecia. No dia seguinte, eu tinha ido comprar pão e era perto do meio-dia e estava voltando para casa. Foi quando um homem descalço, com roupas esfarrapadas, sujo, parecia que estava mexendo com carvão. Era cabeludo e muito magro, mas com músculos desenvolvidos. Tinha olheiras profundas e as unhas eram compridas e arroxeadas, de aspecto cadavérico. Me abordou na rua, disse onde eu morava e se identificou como meu vizinho dos fundos. E também disse que eu tinha visto ele de noite na rua. Me deu 2 tapinhas no ombro e foi beber em um bar. Bom, por via das dúvidas, eu passei na frente da casa dele na rua de trás. A casa tinha aparência de abandonada, sem pintura, vidros quebrados e com muito entulho e mato no quintal. Dizem que se você chegar a ver um lobisomem, ele vem atrás de você. Bom, ele veio atrás de mim, ainda bem que não foi transformado, mas sim na forma humana. Aquele bicho devia estar me vendo de algum lugar. Viu que eu estava olhando pela janela. Ele me viu, mas eu não vi ele. Bom, esse é o meu relato. Espero que gostem. Obrigado por postar em seu canal. Tá aí, galera. Mais 3 relatos aí sensacionais enviados ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo na tela e também está na descrição do vídeo. Galera, me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.